abençoe. Amém, pastor. Deus abençoe. Eu que agradeço aí. Como costume, pastor, a nossa igreja funciona assim. Antes do pastor pregar, nós, igreja, nós gostaríamos de abençoar o Senhor com oração, para que Deus possa abençoar tanto o Senhor quanto a sua família que está presente. Que Deus possa proteger a cada dia o ministério, dando entendimento e sabedoria. Amém, irmãos? Estende a mão aqui na frente do pastor. Senhor Deus maravilhoso, Pai, em nome de Jesus, eu sei que na presença do Senhor está, mas nós aqui na igreja, ó Pai, oramos pela vida dele e pela família dele, e pedimos, Senhor, abençoa a vida dele, tudo que ele desejar, Senhor, ao seu coração, ministerialmente, venha ser abençoado, tanto financeiramente quanto familiar, tudo, ó Pai. Sua palavra diz que, meu Deus, segundo a tua riqueza, suprirá todas as nossas necessidades. Por glória de Cristo Jesus, supra a necessidade dele, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia. A paz de Cristo para os irmãos. Amém. Deus abençoe a todos. É um privilégio, uma honra muito grande poder estar aqui mais uma vez na festa das cabanas, né? Não vi ainda uma cabana, mas tem uma grande igreja. Aliás, vimos uma cabana lá na casa do pastor lá, né? Muito aconchegante. Fomos bem recebidos como sempre pelo nosso pastor. Nos ofertou um café, atenção, a nossa pastora, né? Muito obrigado aí à família por nos receber. Ano passado estive só, né? Hoje minha esposa me acompanhando aqui, minha mãe, meu filho Isaac, viemos juntos aqui adorar, como disse Abraão para, né, o seu servo. Fiquem aqui vocês, porque nós vamos lá, adoraremos e depois retornaremos, né? Louvado seja Deus. Ele já profetizou que ia com Isaac e voltaria com Isaac, né? E depois, né, lá os Hebreus, o autor fala: pela fé Abraão ofereceu, né, o seu filho a Deus, porque sabia que mesmo que fosse morto, Deus podia ressuscitá-lo das cinzas, porque as ofertas, elas eram queimadas, né, viravam cinzas. Então ele acreditava pela fé, ainda que Deus mandou matar, ele sabia que Deus tinha pedido para que matasse, que sacrificasse, mas ele tinha a certeza absoluta que daquelas cinzas Isaac voltaria. Não é crer muito no poder de Deus, né? Não é crer pouco, não é ter pouca fé, não, é ter muita mesmo, né? Ele falou: vou matar meu filho, então vou subir, vou oferecer o menino, derramar o sangue dele todinho, vou queimar ele, mas vou descer com ele. A fé dele foi tamanha, tão extraordinária, que não precisou fazer isso, né? Louvado seja Deus, que hoje nós precisamos desse tipo de fé em nosso meio, né? Continuamos necessitando dessa fé. Louvado seja Deus. Mas eu queria aqui ler o versículo que é tema do evento, né? E tema da festividade das cabanas. É bom que quando nós temos o tema livre, porque aí a gente, né, fica com a liberdade de pregar, né? Liberdade para atuar. Mas quando tem um tema da festividade, também é bom, porque aí você pesquisa um pouco mais sobre o assunto. E como somos, né, vários pregadores, terminando com o pastor Kleber pregando no domingo, então cada um vai falar sobre o mesmo assunto. E é bom a gente ser logo um dos primeiros, que aí a gente já prega primeiro, o problema fica para o último, né? Porque aí todo mundo já falou sobre o tema. Louvado seja Deus. Eu gosto de ser um dos primeiros, que aí a gente mas sempre tem algo novo para Deus falar. Sempre tem uma mensagem, a cada dia é uma mensagem diferente. João capítulo 6, verso 51.
Vamos ler aqui o verso 48 até o 51, né? Diz assim o Senhor Jesus: eu sou o pão da vida. Em outras traduções diz: eu sou o pão vivo. Vossos pais comeram o maná do deserto e estão mortos. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que deverei dar pela vida do mundo é a minha carne. Louvado seja Deus. Podeis tomar os vossos assentos, meus amados irmãos. O Evangelho, né, esse texto, essa narrativa que o Senhor Jesus ele fala nessa passagem, se você examinar esse contexto, esse texto todo, no começo, né, aliás, examinar a passagem toda, a passagem começa com o Senhor Jesus multiplicando pães. Fez uma grande multiplicação. Aliás, aqueles famosa história dos 5 pães e 2 peixinhos. Esse capítulo 6 começa falando disso. Os discípulos, porque você não imagina você que o culto que Jesus fazia era um culto rápido como o nosso, que cantemos os louvores. Não, eram cultos, diz a Bíblia, longos. A pregação de Jesus era uma pregação longa. Então, se eu for até meia-noite hoje aqui, você não vai reclamar, porque Jesus, o povo madrugava para ver Jesus pregar. Estou brincando. Mas diz a Bíblia que o povo já acompanhava o Senhor por um bom período, horas e horas, dias, ouvindo a mensagem preciosa pela boca do Senhor Jesus. E chegou um dado momento, amados, que a barriga dos apóstolos começaram a roncar. E aí eles falam para os discípulos: ó, o povo está com fome. Ele fala para o Senhor, os discípulos. E Jesus falou: dai você mesmo lá para comer. Dá, pode dar, mas não tem nada. Não há nada para dar. E o Senhor Jesus vai, né, e aí aparece: não temos nada a não ser 5 pães e 2 peixinhos que um garoto havia conseguido ali. Esse a não ser, esse pouquinho faz uma grande diferença. Mas e aí, bom, resumindo, o Senhor Jesus multiplica, e toda vez que há milagres, toda vez que há uma multiplicação de pães, o número de seguidores do Senhor aumenta. Toda vez que há um milagre, a tendência é de que diminua o número de seguidores? Não, aumenta. Se hoje entrar por essas portas um coxo, um deficiente físico, ou uma pessoa já nas últimas, e ela sai daqui curada, amanhã não vai faltar lugar aqui para colocar, porque isso é notório, isso é normal, entre aspas. Então, no ministério do Senhor Jesus não foi diferente. Então veja que o povo, no dia seguinte, a informação repercutiu: olha, o Senhor fez algo extraordinário, olha, pão que não acabava mais, ainda recolhemos 10 cestos de pães, olha, o culto foi maravilhoso. Você não foi, você perdeu, não é? Quando o culto é uma bênção, a gente não fala isso para os amigos: olha, só faltou você lá. E no dia seguinte, diz a Bíblia que o número de seguidores das pessoas começaram a seguir, porque vai ter comida, vai ter pão de novo, vai ter peixe de novo. Só que nesse dia seguinte, são 6 ou 7 dias de culto, aqui 7 dias de culto. Se você perder um, pode até ser maravilhoso o culto de amanhã, mas se você perdeu o de ontem, passou, já era. Está entendendo?
de hoje é de hoje, o de amanhã é de amanhã. Então no dia seguinte foram até o Senhor Jesus para ver os milagres, para comer. Aumentou o número de seguidores. Olha, vamos até porque ele dá comida. O negócio com ele é tão bom que se não tiver comida, ele faz aparecer comida. Vai ter pão de novo, vamos recolher mais cestos de novo. Vai ser uma maravilha, vai ser uma bênção, porque vai ter comida para dar e vender. E o Senhor Jesus falou: olha, o que eu fiz aqui ontem, estou parafraseando, tá, meus amados? O que eu fiz ontem, os vossos pais, você vai ler isso aqui no verso 52, comeram todos os dias. Eu fiz todos os dias, durante 40 anos eles comeram. Aconteceu com eles o que aconteceu ontem aqui. Todo dia cedinho chegava um pão. Mas assim como essas pessoas que comeram dos pães que eu fiz ontem, os vossos pais, o que aconteceu com eles? Comeram, mas morreram. Porque a tua vitória não está no teu milagre, porque a palavra de Deus, do próprio Cristo, diz: os meus sinais seguirão aos que crerem. Veja bem, a ordem de Cristo é não que a gente saia por aí desesperados, irmãos, atrás dos milagres. Deus não quer você batendo nas portas atrás de milagres, mas os milagres, eles vão nos seguir. Quem vive por fé é diferente. E o Senhor Jesus falou: o milagre foi grande, mas a mensagem do dia seguinte foi melhor ainda. O milagre que Jesus fez na noite anterior, no dia anterior, foi extraordinário, mas a mensagem que ele tinha para o dia seguinte foi muito mais além e de uma profundidade muito mais excelente. Mas muitos que estavam ali no segundo dia não entenderam o que ele estava dizendo. Sabe por quê, amados? Porque nós entendemos apenas o que nossa mente vê, observa, analisa, o que é mais fácil, o que é bom, o que é agradável, o que é gostoso, o que nós precisamos, o que nós queremos, o que nós almejamos, o que nós necessitamos. Quando a coisa ela vai caminhando de acordo com as nossas necessidades, quando a palavra ela vem de encontro àquilo que nós precisamos e necessitamos, nós assimilamos muito bem. Mas quando o Senhor Jesus falou assim: olha, o pão vivo, o pão que vocês precisam comer sou eu sou o pão vivo que desceu do céu, e quem comer esse pão não vai morrer. E aí eles começaram, se você ler o verso 52, falou: esse camarada não está batendo bem das ideias. Como que ele está falando que nós vamos ter que comer a carne dele, o corpo dele? E aí pegaram uma mensagem preciosa, e porque a mensagem de Deus ela é preciosa, é maravilhosa, é vida. E quando o sujeito não entende essa mensagem, ele leva ao pé da letra, ele leva na literalidade, e a vida dele não muda, porque ele não tem o discernimento espiritual, discernimento para poder compreender as profundezas dos mistérios de Deus. O Senhor Jesus falou: não vou fazer o que fiz ontem, vocês podem descansar. Leia o texto depois com calma, leia tudo.
que depois dessa mensagem, o número de seguidores que deu um salto extraordinário, agora no dia seguinte ele perde todo mundo e até mais um pouco de gente que estava com ele. E sabe o que falaram para o Senhor? Olha, duro é esse discurso, essa mensagem que o Senhor está pregando. Quem pode ouvir o que o Senhor está falando aí? Imagina, você hoje tem 50 pessoas aqui, no dia seguinte 200, mas no dia seguinte, no outro dia, a palavra forte do Senhor Jesus perdeu quase que todo mundo. Eles foram embora porque a pregação, porque ele estava dando um outro tipo de pão que eles não quiseram. O pão da vida que desceu do céu. Eles se escandalizaram e não quiseram muitos que estavam ali. Veja como nós somos. Veja como desde aquela época, vou dizer como está hoje o sistema religioso, mas não, desde aquela época, as pessoas andam por vista e pouco toma de fato o exemplo da fé. Porque veja, eles foram em busca de pão de novo. E o Senhor Jesus falou: não tem milagre de pão, não vou mais transformar. E agora o povo estava de novo sem as suas barriguinhas cheias e sem milagre, mas podendo ter a vida eterna. Por isso João diz no seu Evangelho, capítulo 1, a luz do mundo estavam ali, veio iluminar o homem, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Negligenciaram a mensagem mais importante de toda a Bíblia, que Jesus Cristo é o pão da vida. Talvez nós podemos analisar aqui, essa mensagem vai além da Santa Ceia. Essa mensagem que ele fala do pão aqui, que ele é o pão vivo. Nós gostamos desse texto, esse capítulo 6 nós usamos para ministrar a ceia. Mas essa mensagem preciosa que o Senhor Jesus Cristo está falando nessa mensagem, nesse texto, vai além da Santa Ceia. Se aplicar, a Bíblia é polivalente, né? Mas está um pouquinho mais além da Santa Ceia. Essa carne que ele está falando, essa comida, esse pão que ele está dizendo que ele vai além da mensagem da Santa Ceia. Multiplicação de pães e de peixes é o que mais as pessoas estão preocupadas nos tempos de hoje. Muitas pessoas não vivem sem pão e sem peixe. Como as pessoas precisam disso, colocam isso num patamar muito elevado, em que algumas denominações, e aqui fica não uma crítica, mas apenas uma observação, fazem cultos específicos para a questão da vida econômica. As pessoas gostam tanto de milagres, precisam tanto de milagre, que há cultos específicos para a operação de milagres. E se você pegar esses cultos e compará-los com os cultos de ensino bíblico, você vê que há uma grande diferença. Você pega essas reuniões feitas para a multiplicação de pães e peixes, são reuniões lotadas, porque é isso que quer as pessoas, é isso que as pessoas querem, é isso que as pessoas precisam, é isso que elas buscam. Mas o próprio Cristo fala em Mateus capítulo 4, verso 4, nem só de pão, e aí é o pão literal, viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É por isso que muitos não têm raiz em si mesmo, porque eles dependem do milagre dos pães, eles dependem dos milagres dos peixes, mas tem dia que o Senhor Jesus fala: hoje não haverá milagre, nem de pão nem de peixe, porque o pão vivo sou eu sou a comida que você precisa, eu sou o alimento que você precisa.
não abra mão de mim. Entende a diferença? Porque o pão literal você come, e Jesus falou: você vai comer desse pão, vai voltar a ter fome novamente. Falou para a mulher de Samaria: se você bebe água desse poço, você vai voltar para ele novamente, você vai pegar dessa água, vai precisar beber de novo. Porque as pessoas que vão buscar a Deus por milagres, elas buscam hoje, e amanhã vai ter que buscar por outro milagre, porque os problemas continuam, as enfermidades continuam, as necessidades de hoje, amanhã serão outras. Então você vai beber dessa água, você vai voltar a ter sede, vai precisar novamente, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Aleluia. 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 Em muitas passagens bíblicas, em muitos textos, a Bíblia ela compara a doutrina, o ensinamento com o alimento. Ela faz uma alusão. Então por que aquelas pessoas não entenderam que a comida que o Senhor Jesus estava oferecendo não era, Jesus não estava falando assim, quando Jesus falou assim, ó, a minha carne é que eu dou, Jesus não está falando para eles serem canibais, matar lá o Senhor e cortar a carne, não era por aí, mas foi o que os caras entenderam, foi o que os doutores da lei, homens instruídos, homens cultos, entenderam isso. Está me entendendo? Eles compreenderam de forma literal o que o Senhor estava falando do Espírito. E aí, meus amados irmãos, como esse homem vai dar da carne dele para a gente comer? Ele só pode estar maluco, não tem como um negócio desse. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Você precisa mudar os seus conceitos. O que o Senhor Jesus disse nesse texto: pense menos na sua barriga e mais no seu espírito. O que o Senhor Jesus diz nessa passagem: pense um pouco menos no que é perecível, na comida que hoje perece, e pense mais no que não perece. A Bíblia ela faz uma alusão, uma comparação do alimento espiritual com o físico, e a gente precisa entender pelo Espírito a linguagem dos escritores sacros. Por exemplo, aqui em Hebreus capítulo 5, verso 11 até o 13, diz assim, ó: quanto a isso temos muito que ensinar. Olha o que o autor aos Hebreus fala: quanto a esse assunto eu tenho muito que passar para vocês, assunto difícil de explicar, especialmente porque vos tornastes indolentes para aprender, apesar de que a essa altura já devisseis ser mestres, ainda estáis precisando que alguém vos instrua mais uma vez quanto aos princípios elementares da palavra de Deus. Voltastes a necessitar de leite, quando já devias estar recebendo alimento sólido. Veja o que ele diz no verso 13 de Hebreus 5: ora, quem precisa alimentar-se de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. No entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante da fé, tornaram-se capazes de discernir tanto bem quanto mal. Então veja que o autor dos Hebreus fala: vocês estão tomando leite. Mas não está falando do leite literal, mas ele está usando uma fase da vida da pessoa, isso aí todo mundo sabe, né? Para mostrar como que é o ensino, como deve ser a experiência. Vocês já eram para serem adultos, mas eu ainda estou tendo que falar de forma macia, tenho que pisar em ovos para falar com vocês da palavra de Deus, porque vocês não têm estrutura quando deveriam ter para ouvir.
Quando vocês deveriam ter estrutura pelo tempo que vocês têm no Evangelho, vocês já eram para ter formado o vosso caráter para poder dar um passo além. Você imagina um professor podendo estar com uma turma lá na frente, com matérias mais elevadas, mas a capacidade do aprendizado, do raciocínio, da intelectualidade dos alunos não acompanham lá. E aí tem lá, no meu tempo, não sei se ainda tem, era a quarta série A, a quarta série B, a quarta série C, a quarta série D, 4 turmas de terceira, de quarta série aqui. Por quê? Porque os melhorzinhos vão para a turma A, né? Aí está lá na D, mas não é tudo quarta série, mas tem a quarta série forte, a intermediária, a mais fraquinha. Quando a escola quer ajudar isso, faz isso, né? Para não deixar o menino, né? E Paulo fala: eu já era para estar na oitava, mas eu tenho que estar aqui porque você não come o alimento. Por isso Jesus estava falando de algo tão profundo, mas de tão profundo, e eles estavam ainda lá embaixo. Como é que esse homem vai dar a carne dele para comer? Ele é o pão que desceu do céu, quem comer ele, a carne dele, não. E aí nós metemos os pés pelas mãos quando nós não ouvimos pelo Espírito o que Deus quer falar. E aí, como toma, o camarada, ele está grande, já era para comer o alimento sólido, ele toma leite, ele fica o quê? Fraco. Você está precisando comer arroz, feijão, bife, inhame, batata doce e ainda tem que tomar leite? Como é que vai ficar? Então eles voltaram para ter o milagre dos pães, quando o Senhor Jesus falou: tem um milagre maior para vocês, tem algo melhor para eu dar para vocês hoje. E eles falaram: não, isso nós não queremos. E ele pegou o pão, né, o alimento mais conhecido da época. E por que ele usou esses termos? Para poder passar uma mensagem preciosa para aquele povo. Usou um alimento muito conhecido do dia a dia, até os dias de hoje, é um dos principais alimentos. Talvez você não se lembra o que você comeu 15 dias atrás, no seu almoço de 15 dias atrás, você não lembra o cardápio que você fez, talvez você não se lembra nem do último domingo o que você fez para o almoço, mas eu tenho certeza, quase que 100% a menos aquelas que estão de dieta, né, de regime, que o seu café da manhã teve pão lá para você comer. Pode ser que eu esteja enganado, você fez lá um ovo mexido, mas raras exceções, né? Mas a maioria, se não tiver o pãozinho, não é? Pode preparar uns 5 ou 6 para mim de manhã. Estou brincando. Mas entende? Ele pegou algo, um alimento extraordinário e essencial no seu cotidiano, para poder dar um ensinamento profundo, para poder falar: olha, eu sou o que você precisa, eu sou a comida, eu sou a vida. Quem comer desse pão viverá eternamente, não terá fome, aconteça o que acontecer. Sabe, amados, Deus às vezes nos permite passar por situações tão difíceis, que se não é o pão da vida, nós perecemos. Deus te leva para viver situações e experiências que você nunca teve, e se não for o pão da vida, você vai perecer de fome no deserto. Sabe, irmão, se você ficar procurando a multiplicação dos peixes, só isso, só interessado com a multiplicação do pão literal, do que você vai comprar amanhã, viver amanhã, da casa que você vai morar amanhã, da sua conta bancária, do seu salário, da sua faculdade, dos seus projetos pessoais, isso passa, você vai perecer. Se sua vida estiver focada só e tão somente apenas nisso, porque quando você precisar do pão vivo para te alimentar no período de seca, no deserto,
Você não vai ter. Você não sabe. Você não conhece. Você está acostumado a viver uma vida racional, tão somente literal das coisas. Quando nós temos que andar em espírito, viver em espírito. E é esse alimento que vai te dizer para você: olha, fique firme. Você é vivo, você nasceu de novo. Você é minha, você é meu. Eu sou sua comida, eu sou o que você precisa, ainda que a figueira não floresça, ainda que as coisas não aconteçam. Ah, mas pastor Kleber, eu estou na igreja há 5 anos e minha vida não muda. Ah, pastor Kleber, eu sirvo a Deus, mas meus projetos parece que está tudo. E aí eu vou sair, eu vou embora, porque você vai berganhar, né? Fazer negócio com Deus também. Você precisa de Deus fazer alguma coisa para que você possa crer nele. Então somente creia. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Você vê Satanás, olha só, Satanás sabe que nós precisamos de pão. O inimigo sabe que as pessoas buscam a multiplicação dos pães. Ele sabe disso. Lá em Mateus capítulo 4, você conhece o texto, eu citei agora há pouco, vou voltar a citar de novo. Ele chama o Senhor Jesus, depois do que o Senhor Jesus passou lá 40 dias jejuando no deserto. Ele chama o Senhor Jesus, Mateus capítulo 4, do 1 até o 4, e fala para o Senhor assim: olha, a fome apertou, né? Você está com fome, né? Porque chega no momento da nossa vida, por mais espiritual que nós sejamos, nós vamos trilhar o deserto, vamos passar pelo deserto, vamos ter a necessidade do pão literal. Agora do pão, do milagre. Porque a gente também não vive sem pão, precisa comer. E Satanás falou para o Senhor Jesus assim: olha, sei que você está com fome, sei que você tem poder para fazer a essas pedras aqui virarem. Eu sei que tu tens poder, tu é o autor da palavra, então tu vai dar ordem a essas pedras. Eu sei que se você der ordem a essas pedras, elas vão virar pão, e você já resolveu o seu problema. Você pode produzir pão para você mesmo. Ele sabia que o Senhor Jesus precisava de pão, estava com fome. Dá ordem aí, transforma essas pedras em pão aí logo, e vamos matar logo essa fome. O Senhor Jesus falou: olha, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem. Estava com fome, estava precisando, estava necessitado de pão. Mas ele falou, não falou aqui no texto que nós lemos? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Entendeu? Ele é o autor da vida, a vida emanava dele, ele é a vida. Por isso a Bíblia diz, lá em João, terminando o seu livro: em tudo ele foi tentado, em todas as coisas que nós fomos tentados, em todas as necessidades que nós tivemos, em todas as vontades que nós temos, o Senhor Jesus foi tentado. Em tudo que você puder imaginar, em tudo. Ele foi tentado em tudo. Nada passou despercebido. Mas ele venceu, para que através da sua vitória nós
alcançássemos a nossa vitória. Ele fez por nós, Ele tomou o nosso lugar. E Ele falou: tem de bom ânimo, porque eu venci. E se eu venci, você também pode. Por que não? Por que não? Nunca se menospreze diante de um problema, diante de uma necessidade, diante de uma fase. Nunca permita que a vida te coloque para baixo, porque o Senhor Jesus falou: eu venci. Eu venci, mas isso não é uma propriedade exclusiva minha. Eu faço com que você também pode vencer. Eu permito você também vencer. Veja, Ele compartilha conosco da sua vitória. E voltemos então ao pão, principal alimento dos tempos bíblicos. Hoje continua sendo um dos principais alimentos. Até o diabo pediu para Jesus multiplicar pão, porque sabia da necessidade. Mas no verso 4 do texto de Mateus 4, ele diz: a palavra de Deus. Aí ele explica nesse texto o que os camaradas não entenderam lá nesse daí. Como ele pode dar a sua carne para comer? E Jesus falou: eu estou falando da minha carne, estou falando do meu corpo, mas é algo mais forte por aí. A palavra de Deus. Os estudiosos de teologia sabem, se tem alguém aqui que estudou teologia, sabe que um dos títulos que o Senhor Jesus ocupou é a palavra de Deus. Se você pegar o capítulo 1 de João, quando ele fala no verso 1: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Um texto muito importante, filosófico, que muitos usam para dizer aí, ó, tem duas pessoas aí, ó. No princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Se você pegar a definição de verbo no Logos, no grego, você vai ver que está se referindo à palavra. No princípio era a palavra. Verbo desse texto de João significa palavra. Jesus é a palavra de Deus. E no princípio era o verbo, ou seja, no princípio era aquela palavra. E aí nós falamos o que? Nós vemos lá em Gênesis 1, a palavra falava lá no início: haja luz. A terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus parava sobre a face das águas, e disse Deus: haja luz. Haja, depois vai falando: haja sol, haja isso, haja aquilo. Deus foi fazendo tudo pela palavra. E João pega e fala: aquela palavra do princípio, aquela palavra, aquele que falava, aquela voz que você ouvia lá em Gênesis, no princípio era aquela voz. E diz o verso 14 de João capítulo 1: e o verbo, ou seja, e aquela palavra, e aquele que dizia, se fez carne. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Gênesis 1 falando lá do céu, criando. E a palavra se fez carne, ou seja, aquela voz criacionista, aquela voz que pairava sobre a face das águas, o dono daquela voz, aquela palavra se fez, João capítulo 1 verso 14, e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Que profundidade, hein? João só foi entender isso muitos anos depois, quando foi cheio do Espírito Santo, numa outra fase da vida, porque eu creio que naquele momento ele ficou como aqueles lá: como é que se vai dar da carne para comer? Como que ele vai dar da sua carne para a gente comer? Eu creio que João ficou no meio daquela turma lá, sem entender absolutamente nada, mas com o tempo, caminhando, quando o Senhor acendeu os céus, quando o Senhor enviou o seu Espírito para habitar nos seus corpos, aí que ele começou a entender muitas palavras, muitos ensinamentos que o Senhor Jesus havia dado.
Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Em Apocalipse capítulo 19 diz que o seu nome é a palavra de Deus. Ele é a palavra de Deus. Apocalipse 19, verso 13. Se você comer do pão literal, se você se preocupar com o material, assim como os vossos pais comeram no deserto, embora eu fiz milagre para eles 40 anos, mesmo eles com aqueles milagres todos, pereceram, e muitos dos judeus que comeram o maná que Deus mandou durante 40 anos, muitos foram até mesmo perdidos, se perderam. Os vossos pais se preocuparam com o que vocês estão se preocupando, e eu mandava. Não quer dizer que você viver do milagre de Deus hoje, você está salvo, está garantido. Não, Deus pode fazer um milagre na sua vida amanhã, curar você de uma doença, abrir uma baita porta de emprego, te dar do bom e do melhor, mas se você não comer o pão vivo, com todos esses milagres, com todas essas bênçãos, você pode vir a se perder, porque os milagres, eles não são eternos, são perecíveis. Você está me entendendo? Se Deus, com o seu poder, enviar uma pessoa, te dar uma cesta básica amanhã, você não tem R$1 para comprar 1 quilo de açúcar, mas amanhã chegou uma cesta básica para 3 meses, uma hora aquela comida vai acabar. Você viveu do milagre, o milagre foi uma bênção, manteve sua casa por 3 meses, mas amanhã não tem mais. E aí ele falou: quem comeu o pão pereceu, vai perecer, porque ele está preocupado só com isso. Nós precisamos ter a maturidade que o apóstolo Paulo falou: olha, em tudo eu sou instruído, eu sei ter a bonança, sei ter a fartura, mas também sei passar necessidade, eu sei passar as dificuldades, porque o caráter do filho de Deus, da mulher de Deus, é na luta, é na prova que vai ser forjado. E às vezes Deus permite passar pelo vento para ver como vai ser a situação, como vai desenrolar a situação. Mas quando você come o pão vivo, você nunca mais terá fome, independentemente do que venha acontecer com você, independente do que você venha passar, porque você tem o pão vivo. Eu sou o pão vivo. Quem comer desse pão jamais terá fome. Você pode ter necessidades, mas não fome, porque teu espírito está alimentado. Você pode ter a fome literal, você pode ter necessidade de tudo, mas do espírito você vai ser uma pessoa bem resolvida com Deus, bem resolvida, bem alimentada, bem nutrido. E quando vier um alimento sólido, que falava Paulo, você vai ter estrutura para segurar, né? Porque às vezes o pastor da igreja ele traz uma palavra maravilhosa, a gente roda, a gente pula, mas quando o pastor às vezes precisa dar uma apertada, e muitos gritam, não aguentam, é ou não é? E aí você vai ter estrutura para isso. Eu já estou terminando, meus amados irmãos. Em João capítulo 6, verso 61, diz o texto que muitos deixaram o Senhor Jesus por causa da sua palavra, exatamente por causa daquilo que ele dizia. Veja que paradoxo, como nós falamos aqui no início, aumentou os seguidores no dia até os que tinha sai fora porque não aguenta, não compreende, não recebe a palavra do Senhor Jesus. E o que eu gosto muito nesse texto, já para terminar, conforme eu já disse, ele não está falando exclusivamente de santa ceia, do corpo, do sangue, está falando de alimento espiritual, da palavra, conforme nós estamos dizendo. É a mensagem que nós conhecemos, a mensagem do nome dele. Você pode ter certeza absoluta que ele está falando disso.
E ele fala num outro texto, se não me engano, Mateus capítulo 23, ele diz assim, ó: cuidai-vos, fiquem alertas, cuidado com os fermentos dos fariseus, da doutrina dos fariseus, uma doutrina carregada de fermento. Vocês fiquem atentos com isso, porque eu sou o pão vivo, a palavra é Ele, só Ele. Como disse o Lutero, se não me engano, só na Escritura, só a Bíblia, só a palavra que você precisa. É a mensagem da unicidade de Deus que ele está falando nesse texto, a mensagem pura, o pão vivo que desceu do céu. Não é uma doutrina inventada por Roma, não é um conceito humano. O Senhor Jesus não foi gerado em nenhum momento da vontade humana, não era filho de Maria, literal, não era filho de José, tampouco, entendeu? Não era, pode ter certeza. Quando muitos falavam, sua mãe está, não, mãe, minha mãe, meu pai, meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e praticam. Para terminar, vamos ver de que comida e de que bebida que Jesus estava falando aqui em João 6, 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10. Olha como o autor, o apóstolo Paulo, ele fala de algo aqui muito, já para terminar, meus amados irmãos. 1 Coríntios capítulo 10, verso do 1 até o 4. Vamos ver quem era esse alimento, esse pão, essa comida. Veja: portanto, irmãos, não quero que ignoreis que nossos antepassados estiveram todos debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar. Em Moisés todos eles foram batizados na nuvem e no mar, todos comeram do alimento espiritual e todos beberam, todos comeram do alimento espiritual e todos beberam da mesma bebida espiritual, porque tinham sede saciada pela rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Verso 5: entretanto Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados pelo chão do deserto. Eles comeram e beberam da mesma comida espiritual que você tem comido nessa noite, tem comido neste lugar, tem comido nessa caminhada. Beberam da mesma bebida que os seguiam, e essa comida e essa bebida era Cristo. Além da comida literal, além do maná que Deus mandava todo dia, da comida mesmo literal, do milagre diário que era o maná, além do maná, diz a Bíblia que as roupas deles, os sapatos duraram 40 anos. Já pensou um par de sapatos durar 40 anos? Uma roupa durar 40 anos, porque não havia confecção, durou 40 anos, as roupas duraram 40 anos, as cobertas, tudo durar 40 anos. Você ficar 40 anos sem precisar ir numa loja comprar uma roupa, porque tem 40 anos sem precisar comprar um sapato, porque seu sapato é melhor do que o da Nike, irmão. Quer milagre maior do que isso? 40 anos sem comprar pão, porque todo dia de manhã tinha pão, irmão. 40 anos sem pagar a empresa de água, como é que é aqui, não sei como é que chama, Sanasa? É outra, Sabesp, né? 40 anos sem precisar pagar a Sabesp, porque tinha água à vontade lá, irmão. E mesmo assim comeram também da comida espiritual, beberam da bebida espiritual, ou seja, eram alimentados física e espiritualmente 40 anos. Morreram a si mesmo. E diz a Bíblia: porém Deus não se agradou da maioria deles. Imagina a nossa condição se a gente não vigiar. Olha, eles tiveram milagres durante 40 anos ininterruptos,
sem faltar um dia. 40 anos. Milagres. 40 anos comendo a palavra de Deus, comendo o pão lá, ensinamentos poderosos através de Moisés, mas Deus a si mesmo não se agradou da maioria deles. Então, nós pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Aprove a Deus nos salvar nessa noite, nos colocar aqui nessa noite, pela sua misericórdia, e isso não depende de você, depende dele, porque ele te escolheu. Aleluia! Ele te chamou, ele te predestinou, ele nos escolheu neles antes da fundação do mundo, para você estar aqui nessa noite, ser uma pessoa lavada e remida no sangue dele, para comer agora do pão vivo, para comer da palavra dele, para comer dele, para ter vida eterna, vida para sempre. Ainda que seu corpo físico venha deixar de existir, mas tem vida eterna garantida, porque ele te escolheu e você comeu do pão vivo que desceu do céu. Coma sempre desse pão. Esse é o pão que você tem que se preocupar. Em primeiro lugar, esse: Senhor, eu quero comer dessa maravilha, da tua palavra que é meu alimento, a tua palavra que é o meu sustento, Senhor, nessa noite. É a tua palavra que eu preciso, porque é ela que vai me sustentar nos dias difíceis. É a tua palavra que vai me manter de pé. É a tua palavra que vai me dar força. Agora voltemos ao capítulo 6 de João, aí mesmo, para terminar mais um versículo, e eu encerro aqui. Ele dá um conselho, nesse mesmo texto que ele diz que é o pão vivo que desceu do céu, ele te dá um conselho poderoso, que eu não posso ir embora sem deixar esse conselho para mim e para você nessa noite. Olha o conselho que o Senhor Jesus dá. João capítulo 6. Quando eu estou falando que o verdadeiro Filho de Deus não fica procurando milagre, o milagre segue. O Senhor Jesus disse: os meus sinais seguirão aos que creem. Não é você que vai seguir milagre, não. O milagre vai seguir você. É diferente. Quem procura milagre morre no deserto se não comer do pão vivo. João 6, para terminar, verso 27. Só até a parte, pode ler tudo aqui, ó. Trabalhai não pela comida que perece, não pelo alimento que perece, ó. Trabalha não por isso, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o alimento que o Filho do Homem vos dará, pois Deus o Pai o colocou o seu selo sobre ele. Viu o conselho? Que o próprio Jesus está falando para mim e para você nessa noite. Vamos trabalhar, vamos correr atrás, mas não somente pela comida que perece. Tem muita gente levando esse conselho de Jesus aí ao contrário. Nós levamos esse conselho de Jesus ao contrário. Nós trabalhamos para o nosso objetivo é o quê? Não posso deixar minha casa morrer de fome, eu não posso deixar de pagar meu aluguel, eu não posso deixar de pagar a prestação do carro, eu não posso. E você fica na sua vida, tem culto, todo dia culto, por que poderia ser só o domingo, e aí você não tem que descansar, porque amanhã esse pregador já está falando muito, porque amanhã tem que acordar 4 da manhã, 5 horas. Jesus falou isso. Realidade, a verdadeira realidade é essa: trabalhai sim, mas não pela comida que perece, não pelo carro que vai quebrar, daqui a pouco está com problema, ou pela conta que você não pagou ou vai deixar de pagar. Nós temos trabalhado para Deus,
pela comida que não perece? Temos o que temos feito pela comida que não perece, pelo pão vivo que desceu do céu. Fala consigo mesmo. O que eu tenho feito pelo pão vivo que desceu do céu? Que é Ele que vai nos alimentar. Essa igreja está em ascensão. A igreja está expandindo, a obra está indo. Socorro, Mogi das Cruzes, e a obra está precisando de ti. Há uma necessidade de você cada vez mais se envolver, se empenhar. Pastor, o que eu posso fazer? Pastor, o que eu posso ajudar? Pastor, vamos. É o que o Senhor Jesus está falando. Quando uma alma se converte, é uma festa extraordinária nos céus, irmão. E você, isso não é trabalho só do pastor Kleber. Há um ditado que diz: ovelha gera ovelha. Eu boto um casalzinho de ovelha aqui, vai ter outra ovelhinha. Então é a ovelha que vai gerar ovelha. O pastor só vai cuidar das ovelhas. Mas quem vai gerar a ovelha para o pastor cuidar? É você. Você é ovelha, você vai gerar outra ovelha. Produzir, dar frutos, produzir para o reino. Mas nós só estamos pensando em produzir para nós, só preocupados com o pão que perece, com a comida que perece. Só isso que nos interessa, irmão. E nós precisamos rapidamente converter a nossa mente para o que é espiritual, porque é isso que Deus quer. Não é isso que o pastor Kleber quer, é isso que Deus quer, que trabalhemos pela comida sempre que não perece. E essa comida é Cristo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele não perece, Ele é eterno. Ele fala em João 15: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos que estão ligados em mim. Você é um broto, um galho dessa árvore que é Deus. Você é um ramo. Tem que fazer sombra, tem que abrigar as pessoas que estão precisando de você. Amém, meus amados irmãos? Louvado seja Deus. Eu agradeço aqui muito a oportunidade nessa noite. Até aqui Deus mandou, mas o pastor Kleber me ajudou a escrever um livro, a publicar esse livro. Foi um dos amigos que me incentivaram e me apoiaram. Eu trouxe esse livro aqui. Eu acho que eu tenho uns 10 livros ali. Até falei com o pastor Kleber, né? Pastor, eu vou oferecer aos irmãos. E o título é Jesus, o único Deus verdadeiro, a maior revelação da Bíblia. A maior mensagem que tem na Bíblia é a mensagem que Jesus é o único Deus verdadeiro. Isso aqui tem estudos, né? Deus tem nos dado durante uns 10 anos, né, de pesquisa, de estudo, buscando a verdade sobre essa mensagem. E alguns amigos falam: por que você não põe isso no livro para nos ajudar com esse conhecimento? Não fiz para me gloriar, mas é que eu queria que o máximo de pessoas conhecesse esse pão vivo, tirasse suas dúvidas sobre a verdade da mensagem. Eu trouxe esse pequeno livro. Eu e minha esposa vamos abrir um ponto de pregação na nossa casa lá. Estamos querendo comprar umas cadeiras, essas coisas, né? Os irmãos que puderem colaborar com o nosso ministério, né, nessa pregação dessa verdade. Esse livro custa R$20, né, bem em conta. Ele está sendo vendido no site da Americanas.com, no Submarino, mas lá é R$34. Você ainda vai pagar o frete, que é o preço que a editora colocou. R$34. Eu não acho caro, porque investir no conhecimento, né, eu acho que é um investimento. Mas nessa noite eu tenho ele aqui. Você pode, se Deus tocar no seu coração, e se você tiver condições, e se você puder, e se quiser, estar cooperando para que a gente possa também
desenvolver o nosso ministério de alguma forma. Parte dessa venda aqui estaremos enviando para ajudar um irmão lá na África. Esse irmão, ele mora se não me engano, em Maputo, na África, capital lá do Moçambique, e lá a África foi devastada semana passada. A crise que já era difícil lá, passou um furacão, um tornado, se não me engano, lá onde ele mora, e a situação que já era um pouco complicada piorou mais ainda. Então, os irmãos que puderem, amém? Deus abençoe a todos. Pastor Kleber, muito obrigado aí pelo convite, uma honra estar com os irmãos aqui. Deus abençoe a todos, fiquem firmes no povo da vida, alicerçado, coma dele todo dia.